E tomara que o que a gente possa discutir, falar um pouquinho aqui, sirva para as pessoas que estão aqui, como você está gravando a reunião também, pode ser que isso seja um arquivo que a gente possa compartilhar com mais pessoas em algum momento, sempre com a ideia de que o assunto tratado aqui seja de ajuda para quem precisa combater ou para quem precisa vencer esse assunto tão importante, tão presente na vida da gente, que é o assunto das emoções, o assunto das nossas barreiras e das nossas dificuldades em relação à superação dos problemas, superação dos nossos desafios, né? A ansiedade, a depressão, o pânico, existem vários nomes, né? Mas isso não é novo, né? São sentimentos antigos da humanidade. Eu não sei dizer se nós vivemos numa época que isso é mais do que em alguma outra época, porque eu também não estava presente nas outras épocas. Então, quando a gente fala que nesse momento é o momento em que a humanidade mais está ansiosa, eu não sei se eu concordo muito com isso, porque eu acredito que existiram várias outras épocas e outras situações da humanidade em que as pessoas eram ansiosas também, né? Então o tema é muito antigo, as escrituras sagradas falam disso há muito tempo. Você pega os próprios filósofos da antiguidade se referem ao tema da ansiedade, ao tema das preocupações, ao tema das nossas barreiras e dos nossos desafios, eles próprios falam disso o tempo inteiro. Então eu acho que a gente também não precisa se sentir tão especial de achar que isso é um problema só nosso, isso é uma coisa que acontece sempre, faz parte dessa misteriosa criação do universo, dessa misteriosa maneira como as coisas se colocam, né? Não é fácil para ninguém, todos passam por desafios, todos têm barreiras. Então, eu acho que a gente tratar um pouco disso aqui pode ser de proveito para os participantes que estão aqui, queridos comigo hoje, e também, se a gente puder depois compartilhar tanto o link, o vídeo do que ficar aí gravado, como também compartilhar o que a gente puder remexer. Eu não vou nem usar a palavra aprender, porque muito do que a gente vai falar aqui são coisas que todos nós já sabemos, né? Mas a minha ideia é poder compartilhar com vocês, baseado na minha própria experiência e baseado nesse perfil que se chama Filosofias da Areia, que é um trabalho meu, paralelo ao meu trabalho principal, que visa também discutir tudo isso. O Filosofias da Areia é um perfil do Instagram e também do Facebook, e ali a gente trata bastante sobre todos esses assuntos. E essas semanas passadas, coincidentemente, o tema que foi tratado foi esse tema dos antídotos contra a ansiedade, das ferramentas, os recursos que a gente tem para poder lidar com isso. A semana terminou com uma live com a participação do Luiz Henrique e com outras pessoas que participaram, e no decorrer dos meus próximos encontros, dentro do Filosofias da Areia, para os quais eu convido todos vocês, também vai haver especialistas em outros tipos de terapia, em reiki, em massagem, em meditação. Foi falado também sobre oração durante essa semana, né? Então, são todas ferramentas que a gente pode usar para superar essa questão da ansiedade no momento em que ela se torna algo que nos incomoda, né? Porque é interessante colocar aqui que a ansiedade é um sentimento, é uma emoção que ela nos alimenta, que ela é importante para a vida. É a partir dessa emoção da ansiedade que a gente vai atrás do que a gente precisa resolver. É através dessa emoção da ansiedade que a gente escolhe os melhores caminhos na nossa vida. É através dessa emoção, dessa ansiedade, dessa energia que a gente busca saída em momentos em que a gente tem que tomar decisões importantes, em que a gente tem que cuidar de alguma outra pessoa, de cuidar de algum outro problema, seja na nossa vida profissional, seja em casa, seja nos relacionamentos. A ansiedade faz parte das emoções que nos temperam. São emoções importantes para o funcionamento dessa maquininha aqui chamada ser humano, né? O problema, ou a questão mais grave, está no momento em que isso se desequilibra, no momento em que essa emoção da ansiedade se torna desmedida, né? No momento em que essa emoção da ansiedade começa a atrapalhar as outras emoções, no momento em que a ansiedade tira você da sua melhor combinação,
tira você do seu melhor equilíbrio, e a ansiedade começa a te levar por um caminho de medo, por um caminho de muita insegurança, por um caminho de mudanças fisiológicas, né, em que você pode ficar com a respiração diferente, que você pode não conseguir controlar direito o que você está comendo, você passa a ingerir alguma substância que seja prejudicial a você, seja álcool, seja drogas, você, através da ansiedade desmedida, começa a ter problemas ou dificuldades exageradas nos relacionamentos, né? Aqueles momentos em que a gente perde a estribeira, em que você às vezes fala mais alto do que deveria, em que você xinga alguém que não merecia ser xingado, ou que você mesmo não tenha por padrão fazer isso, e a ansiedade pode levar você a fazer coisas que vão tirar você de um caminho de equilíbrio, de moderação, e ela deixa de ser um combustível importante para ser algo que vai começar a te atrapalhar, né? Então, eu acho que o quadro aqui, a nossa ideia é tratar dessa ansiedade, que é a ansiedade que pode incomodar as pessoas, né? Eu queria muito fazer uma pergunta aqui rapidamente e deixar para que as pessoas que estão presentes possam abrir o microfone e falar rapidamente. Se algum de vocês que está presente agora aqui já teve, se também quiserem compartilhar com a gente, né? Se não quiserem, fique à vontade. Mas se vocês pessoalmente já tiveram algum momento em que tiveram problemas com a ansiedade, que a ansiedade, que é essa sensação mais de sufocamento, de desequilíbrio, afetou vocês, ou ao redor de vocês, na família, se alguém já passou por isso também. Queria deixar aberto para quem quiser participar, abrir aqui o microfone e me contar rapidamente se isso é um assunto com o qual vocês já tiveram que lidar durante a vida. Quero saber quem não teve, isso sim. Por quê? Me conta, qual é a tua experiência, rapidamente, Bel? Nossa, são várias experiências. Eu fiquei viúva muito cedo, com 3 filhos pequenos. E batia a ansiedade por não saber como lidar com a situação. Certo. E ao longo dos anos a gente vai aprendendo. Então, os erros vão aparecendo só depois de muitos anos, de muito tempo. E a gente aprende. É assim. Alguém mais? Eu acho que todos nós tivemos momentos de ansiedade, né? Então, e muitas, dependendo da idade da gente, são muitas as ansiedades que a gente já viveu. Então, a gente não sabe qual foi o mais importante ou o menos importante. Sei que a gente teve várias. Obrigado. Mais alguém? Então, eu acho que existem várias modalidades envolvidas aí, né? Porque tem aquela ansiedade particular da gente, né? Quando a gente se sente impotente diante de uma situação, né? E a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não está preparado para fazer alguma coisa naquela situação, né? Então, isso gera uma ansiedade, né? Outras situações também, né, que a gente tem que enfrentar na vida, de coisas inesperadas que acontecem, né, que a gente não previu, também não estava preparado para aquilo, né. Situações de doença na família, situações de doença do próprio indivíduo, né, então, mas eu acho que assim, o que mais pega mesmo é a gente não está preparado para alguma situação. Aí gera uma ansiedade em função disso. A gente só vai estar preparado quando viver. E será que vai? Será que existe esse Então. momento em que a gente está preparado para as coisas, né? É bom a gente pensar isso no decorrer da conversa. Quem mais gostaria de compartilhar? Alguém que ainda não falou? Ok. Seguimos aqui, então, eu quero propor uma coisa para vocês, que é assim, dentro desses quadros de ansiedade, a coisa mais grave que existe é algo que a gente conhece como crise de ansiedade ou crise de pânico. Muito comum, eu tive contato com essa crise de pânico pela primeira vez vendo uma outra pessoa próxima a mim ter,
E depois, no decorrer do tempo, mal sabia eu que eu também ia desenvolver, em alguns momentos tive esse quadro que se chama síndrome do pânico, ou crise de pânico, ou crise de ansiedade. É um momento em que você se vê completamente descompensado e desequilibrado, e as alterações físicas que acontecem no seu corpo são tão fortes a ponto de você ter muita dificuldade de conseguir sair daquele quadro. É um quadro em que a sua respiração se altera, em que você não consegue prestar atenção exatamente no que está ao teu redor. É um quadro em que você tem a sensação clara de que você está morrendo, independente se você está bem, se você está protegido, se você está numa caminha, se você está num sofá confortável, ou dentro de um carro, ou na sua própria casa. Você não consegue sentir a segurança que está ao seu redor. É uma coisa tão inexplicável, uma coisa tão desproporcional, tão desequilibrada, que a sensação que as pessoas têm no momento em que estão passando por essa crise, e isso pode durar 20 minutos, como pode durar 40, como pode durar 1 hora. Esse tempo é um tempo em que você tem a certeza de que você não vai sobreviver. Você tem falta de ar, você tem palpitação, muitas pessoas têm ânsia de vômito, algumas pessoas têm tremores, outras pessoas têm a sensação do desmaio. Então, é um quadro que, dentro desse assunto da ansiedade, é o quadro mais grave. E acreditem, se vocês não conhecem ao redor de vocês alguém que já passou por isso, vocês estão num ambiente de muita sorte, ou um ambiente de muito equilíbrio, porque isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Dentro dessa semana da ansiedade aqui no Filosofias da Areia, eu fiquei surpreso com o número de pessoas que relataram que já tinham passado por essa situação, ou que tinham alguém na família que já tinha passado por isso. Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão da crise de pânico, dentro desse quadro todo, e vamos falar, obviamente, o que é mais importante, falar sobre os antídotos, né? Quais são os remédios, quais são os recursos, as ferramentas que a gente pode usar para sair, caso a gente passe por um quadro desse, ou caso a gente precise ajudar alguém dentro desse quadro. Isso é muito comum também, de você ter alguém próximo a você na tua família ou nos teus relacionamentos que precise da sua ajuda em algum momento. Então, a primeira coisa que eu quero propor para vocês é o seguinte, é que vocês, nesse momento, nos próximos minutos, se coloquem completamente à minha disposição. Eu vou comandar vocês para algumas orientações e quero que vocês aceitem esse meu comando. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é para que vocês olhem ao redor de vocês, aí onde vocês estão, identificando coisas que vocês têm ao seu redor que vocês gostam. Coisas que estão aí por perto, pode ser uma fotografia, pode ser um instrumento musical, pode ser uma carteira cheia de dinheiro, alguém que estiver olhando aí em cima da mesa e tiver várias notas de 100 aí, pode ser um relógio que você goste, pode ser um objeto que alguém te deu de presente, pode ser algo que você conquistou. Dá uma olhadinha ao seu redor, onde você está aí, que você está assistindo, e contemple alguma coisa ou algumas coisas que estão aí em volta, que são coisas importantes, que são coisas que você gosta, que cada uma dessas coisas você sabe a história. São coisas bonitas, coisas que são importantes para você, e que você sabe a história, você sabe por que esses objetos estão aí. Essa porta do quarto, essa casa que você está morando, um tapete que você tenha, uma cadeira especial que você está usando. Dá uma olhada em volta, meio que nomeia essas coisas, dá nome para isso, e perceba quantas coisas, provavelmente alguns de vocês vão perceber que tem muitas coisas que estão ao seu redor que vocês gostam. Continuo olhando. E agora eu quero pedir para vocês fazerem junto comigo um exercíciozinho de respiração. A gente vai brincar de respirar que nem bebê. Vocês já viram o bebê encher o peito? Eles enchem a barriga. O nenê, quando respira, é a barriga dele que enche, não é o peito. Então a gente vai puxar um pouquinho de ar, ou usar o ar que você já está dentro do corpo, e fazer a sua barriga encher. Enche a barriga com ar. Não é o peito, é a barriga. Se precisar desabotoar a calça,
o botão não tem problema. Respira, enchendo a barriga e solta bem lentamente pela boca, só apreciar. E aí, de novo, puxa o ar bem devagarzinho, bem pouquinho, enchendo a barriga. E só apreciar lentamente, devagarzinho, pensando alguma coisa boa. No momento em que você estiver soprando o ar para fora, pense em alguma coisa boa. Mais uma vez, enche a barriga com o oxigênio. Solta, soprando pela boca, bem lentamente, pensando em algo bom. Legal, vamos manter isso. Olhem de novo ao redor, vendo as coisas importantes que vocês têm, e mantenha a respiração. Puxando o ar bem devagarzinho, não enche o peito, enche a barriga, e sopra. E enquanto você pode ir controlando essa respiração, eu quero que você também faça um exame. Quero que você examine você próprio. Que nesse momento em que você está fazendo esse teste de respiração, que você olhe para dentro de você, para os seus pensamentos, o que você está sentindo agora, que tipo de coisas que você pensou, qual foi a ideia que te veio na cabeça, quando você está respirando, que tipo de emoção que você percebe dentro de você, faz um exame, como se você fosse o seu próprio médico num consultório, e examina o que você está sentindo. Examina que tipo de pensamento está na tua cabeça agora. E enquanto a gente faz tudo isso, eu quero pedir para vocês fazerem isso aqui, ó. Sorri. Sorri. E se alguém conseguir gargalhar, pode gargalhar. Mas mantenham esse sorriso na cara. Mesmo que precise fazer força. Muscularmente, que você faça força para sorrir. Se nesse momento você não se sente alegre ou feliz o suficiente para dar um sorriso, faz força. Busca. Onde que são esses músculos que você costuma usar para dar risada? Se eu tivesse certeza que tem algum piadista bom aqui, eu ia pedir para contar uma piada para a gente dar risada. Mas como eu não sei se tem piadista bom, a gente espera para uma próxima. Tranquilo? Todos fizeram? Ok, guardem isso, tudo que a gente fez, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é que aconteceu aqui, ou como que a gente pode usar tudo isso que a gente fez dentro de uma ferramenta muito importante que existe para o tratamento da síndrome de pânico, que é um psicólogo brasileiro, terapeuta brasileiro que desenvolveu, existe uma sigla para isso, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, mas foi importante que a gente, de certa forma, experimentou como é que é isso. Ansiedade é uma palavra que é recente na humanidade, você pega, ela é montada através de palavras gregas, né? Mas antes da Grécia Antiga, você já tinha referências a alguns tipos de emoção parecidas com isso que a gente chama de ansiedade hoje. E a palavra ansiedade nasce dessas palavras gregas que significam perturbação, aperto, estreitamento. Então, a palavra estreito, a palavra aperto, a palavra perturbação, são palavras que dão origem à palavra ansiedade. Justamente porque a ansiedade é essa emoção, esse sentimento, essa sensação em que a gente está apertando, em que a gente está perturbado, em que a gente está, inclusive, com ânsia. Às vezes a gente tem a questão da ânsia de vômito, porque isso desequilibra as nossas sensações, os nossos movimentos, as nossas funcionalidades do organismo a ponto de deixar a gente desequilibrado, sentindo esse aperto, sentindo essa angústia, né? Parte da palavra ansiedade também nasce de um pedaço de uma palavra grega que significa angústia. Então, assim, de novo, estreitar é algo importante na vida humana. Para tomar qualquer decisão importante, você vai ter que estreitar. Você não tem como tomar uma decisão querendo escolher tudo. Quando a gente vai escolher alguma coisa, eu tenho que estreitar a minha visão
para focar em alguma coisa para tomar uma decisão, né? Então, a palavra ansiedade, ela significa esse estreitamento, significa esse foco. E aí, quando ela sai da medida, ela vai virar um estreitamento tão grave que ela aperta você ao ponto de você fechar. Você estreitou tanto que você não vê mais saída. Você apertou tanto que aquilo, ao invés de ser um impulso para você seguir, aquele aperto se tornou algo que te amarra, que te prende, que te faz sofrer, que causa dor. Então é dessa ansiedade desmedida que a gente tem que buscar maneiras de sair dela. E esse assunto ele é tratado há muito tempo. Se você buscar pesquisar nos textos antigos, dos profetas antigos e dos filósofos antigos, a gente vai achar referências disso na literatura de Krishna, na mensagem do hinduísmo, né, uma religião oriental de muitos mil anos, muito anterior ao cristianismo, ao judaísmo. Você vai achar referências a pessoas ansiosas, você vai achar referências de como controlar isso é importante, de como superar isso é importante. Eu tenho aqui, separei, por exemplo, um texto hindu que fala assim: aquele que não põe ninguém em dificuldade e que não perturba ninguém e que é justo, equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, este é querido por Deus. Aquele que não põe ninguém em dificuldades, aquele que não perturba ninguém, aquele que é justo tanto na felicidade como na aflição, tanto no medo quanto na ansiedade, este é querido a Deus. Este me é querido, né? Assim são as palavras sagradas de Krishna na revelação hindu. Você vai para os filósofos, eles falam dessa questão. Você, chegando já no cristianismo, você vai ver várias vezes no Evangelho, vários apóstolos falando disso. No próprio Sermão da Montanha, Jesus fala isso. E Jesus fala da sua própria tristeza, um pouco antes da crucificação, quando ele vai para o vale, quando ele vai para a floresta escura, ele próprio fala dessa emoção da tristeza, dessa emoção da angústia que ele está sentindo naquele momento. Então, esta palavra e esta emoção não é novidade, é uma coisa muito antiga. E a gente tem, durante a história da humanidade, uma série de orientações para que a gente possa superar isso. As orações feitas hoje, na abertura da nossa reunião, falam muito disso. E eu quero trazer aqui um quesito importantíssimo para a gente lidar com a ansiedade. E isso é uma coisa unânime, é uma postura unânime em todas as coisas relacionadas com as mensagens religiosas sobre o assunto, é unânime na postura dos filósofos sobre isso, e é unânime também na literatura médica sobre isso. Os próprios psicoterapeutas falam a mesma coisa. Nos três campos, na religião, na filosofia e na medicina, na psicologia, você sempre vai partir do ponto em que a pessoa que está sofrendo disso tem que tomar uma atitude. Ela tem que, de certa forma, se movimentar para se curar. Ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem um papel importante para sair disso. É um tipo de emoção que não vai ser curado se aquela pessoa que está sofrendo a dor não for atrás de resolver, não fizer a parte dela. É diferente de outras doenças em que a pessoa possa ficar acamada ou com algum tipo de alergia, por exemplo, física da pele, em que algum remédio que seja dado para ela, apenas o remédio, mesmo que ela não faça muita força, que ela não tome muita atitude, aquele remédio pode curar. A ansiedade é algo que exige de você uma postura. Na oração que foi feita na abertura, existe um parágrafo, é uma oração muito bonita, né? E tem um momento em que foi dito assim: não permitirei que os desgostos da vida me atormentem, ou que as coisas desagradáveis me inquietem. É algo assim. Mas o importante é dizer, não permitirei. Na própria oração, que nós estamos nos voltando para um ser superior, para alguém mais poderoso do que a gente, para alguém mais potente do que a gente, na oração eu coloco a minha parte, dizendo que eu não permitirei.
A gente faz uma série de pedidos, a gente pede várias coisas para que Deus nos dê aquilo, mas ao mesmo tempo tem nessa frase a postura imprescindível, não dá para descartar essa parte, a postura de você dizer, eu não vou permitir, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar qual é a solução para isso. Então, a ansiedade de maneira crônica, quando ela vai se instalando na nossa vida, ela exige de você. E ela, com o passar do tempo, vai te mostrar cada vez mais coisas que você tem que fazer. Então, você pega pessoas que a gente percebe que, às vezes, estão trabalhando demais e isso vai desequilibrando a vida. É lógico que o corpo vai começar a avisar. É claro que as relações ao redor dela vão começar a avisar ela que talvez o trabalho está em excesso. Você tem pessoas que se relacionam afetivamente com outras pessoas de maneira doentia, de maneira louca. E isso, no decorrer da vida, vai acarretar uma série de situações que podem desembocar nessa crise de pânico, nessa crise de ansiedade, ou na instalação de uma ansiedade crônica. E a ansiedade vai ser o alarme para mostrar que essas relações doentias precisam ser resolvidas ou jogadas fora. Uma pessoa que está se alimentando da maneira errada pode gerar uma série de desequilíbrios no corpo, ela pode estar abusando de algum outro tipo de substância, ela pode estar exagerando em alguma outra coisa, e aquilo vai fazer com que o corpo avise, através da ansiedade, que ela precisa resolver aquele assunto. Da comida, dos relacionamentos, dos trabalhos, enfim, a gente tem uma série de frentes na nossa vida. E a ansiedade, quando se instala, mostra para nós que alguma coisa está em desequilíbrio. Mostra que alguma coisa está em desequilíbrio. Portanto, o fato de eu saber que eu preciso cuidar disso é o primeiro passo. E ele pode ser suficiente para curar as pessoas. Então, aqui cabe uma atenção especial também, para a gente perceber o seguinte, que tanto em relação a nós mesmos, nós temos que ter essa postura, e quando vamos ajudar alguém, é muito importante a gente ter isso como lembrança. Não significa, pelo amor de Deus, que quando a gente for ajudar alguém a sair da ansiedade, se a gente tem algum familiar, um filho, um pai, uma mãe, um namorado, uma namorada, nosso parceiro, algum primo, alguém do nosso círculo de amizades que está passando por isso, não significa que eu vou chegar lá e falar, é você que tem que sair sozinho. É você que tem que fazer força. Você não está saindo porque você está sendo fraco. Não é essa a postura. É a postura da ajuda, mas ao mesmo tempo a gente ter sempre a lembrança de que para a pessoa resolver isso, de alguma forma, mesmo que seja com a minha ajuda, ela vai ter que achar dentro dela uma maneira de fazer algum tipo de atitude para poder sair daquilo. E aí tem, dentro dos textos bíblicos também, algo muito bonito, que é uma carta de São Paulo a um povo que se chama Gálatas, né? São Paulo, quando sai para pregar o cristianismo, e para fugir também, porque ele era perseguido, o apóstolo Paulo, ele manda cartas, né, para vários povos ali da redondeza, e numa dessas cartas ele fala assim para os amigos, ele fala, suportai as cargas uns dos outros, porque dessa maneira cumprireis a lei de Cristo. Suportai as cargas uns dos outros. Então, nessa questão da ansiedade, a questão da gente ter medo do que vai acontecer no futuro, essa sensação de incertezas que a gente comentou aqui quando eu abri o microfone para vocês, é óbvio que é um peso grande para a gente suportar. E o fato de a gente viver em comunidade é uma bênção para isso. É uma das razões da humanidade ser feita de vários homens e de várias mulheres, não de um só, né? É porque a gente pode, no conceito de comunidade, de humanidade, suportar as cargas uns dos outros, como São Paulo orienta na sua epístola aos Gálatas, né? Então, essa questão de ajudar é muito importante. Alguém que está numa crise de pânico, e eu já passei por isso dos dois lados, eu já fui auxiliado por duas pessoas em situações diferentes, em crises de pânico que eu tive, e eu já tive a honra de poder ajudar também 3 pessoas que tiveram crise de pânico perto de mim. E é dessa maneira que a gente faz. Da mesma forma que você apoia, que você consola, que você suporta a carga do outro naquele momento, ao mesmo tempo, através das orientações, através de oração,
você também tem que, de alguma forma, fazer aquela pessoa tomar a atitude de sair daquilo. Tá? Então, veja, eu quero compartilhar com vocês também outra maneira de a gente tratar essa questão da ansiedade, que também vem de São Paulo, também vem de uma carta do apóstolo Paulo a um outro povo, aos filipenses, em que ele fala sobre a ansiedade. Antes, porém, de entrar nessa carta, eu quero abrir o microfone para vocês comentarem, vocês que estão comigo aqui, se está fazendo sentido o que eu estou falando. Enquanto eu tomo aqui uma água, quem quiser, por favor, me dá um feedback se está fazendo sentido, se o que a gente está conversando faz parte da realidade de vocês, e se quiserem comentar alguma coisa sobre o que foi dito até aqui. Por favor, fiquem à vontade. Já passei por uma situação dessa, mas eu não soube lidar, não. Eu fiquei ansiosa com a situação. Então é muito difícil. Quem mais? Eu já ajudei a Bel a passar por essa situação. Ó, Bel, tá te entregando, hein? Não fui eu que falei, foi ela. Mais alguém sobre o que a gente está conversando? Eu um pouquinho ajudei as duas. Não, não é isso. Faz sentido, sim, Marcos. Eu acho que é interessante essa reflexão, porque a gente sente muita dificuldade em lidar com o desconhecido. E essas reflexões ajudam a gente a gente se conhecer melhor as situações, e aí você tem assim, forças para lidar com a situação, você tem motivação para lidar com a situação, porque não é mais uma coisa tão desconhecida. Então, acho que é interessante essa reflexão nesse sentido. Especialmente no início da sua fala, você disse que a gente deve olhar para a ansiedade como uma energia. Então, qual é a relação que a gente tem com os momentos de ansiedade da gente? Se a gente conseguir enxergar que aquela ansiedade está gerando energia, eu posso escolher o que fazer com aquela energia. Eu saio do automático, né? Porque na cultura normal, nas falas normais da sociedade, quando pinta a ansiedade, é você rejeitar a ansiedade, é você ficar revoltado, você lida de uma maneira muito ruim com a ansiedade. Mas se você começar a lidar com a ansiedade como uma energia que está sendo liberada e que você pode fazer escolhas de como usar essa energia, faz uma grande diferença. Então, eu acho que um momento para a gente parar e refletir sobre isso, no sentido de a gente conhecer um pouco melhor, né, qual é a nossa relação com esses sentimentos, ajuda, sim, bastante. Muito bom. Mais alguém, antes de eu avançar? Alô, eu só queria dizer que agora a gente está passando um momento de mundo que a ansiedade e o pânico virou mundial, né? Você imagina, e ligado com incertezas, né? Então, assim, o feedback aí que a gente tem deve estar porque é uma situação completamente atípica, né? E que pega todo mundo, né? Aí, de repente, você não tem muita saída, assim, aí teve que ficar confinado agora. Então, como lidar com isso, né? Então, eu acho que agora é um momento mesmo de ansiedade global. Queria que você falasse também sobre isso. Tudo bem. Eu também quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual a relação que você conecta com angústia e ansiedade, né? Quem vem primeiro, né? É uma angústia que gera ansiedade ou o excesso de ansiedade provoca a angústia? Ok. Mais alguém? Ok.
vou compartilhar aqui com vocês 2 antídotos, né, dentro de tudo que a gente está falando, para a gente entender melhor como pode lidar com isso, caso aconteça com a gente, e como lidar com isso ajudando os outros, né? Muito importante a gente, o que vocês acabaram de falar, a Sueli falou, e a Maria Gardinali, que acabou de entrar, fez um comentário também na Semana da Ansiedade, lá no Instagram, dizendo que ela não conhecia essa questão da crise de pânico até a chegada da pandemia. Então, realmente, a pandemia fez acelerar ou apresentar para várias pessoas esse processo da ansiedade de uma maneira desequilibrada, da ansiedade num nível estratosférico, né? Da ansiedade num nível em que a gente tenha dificuldade de controlar, né? Então, eu quero compartilhar até o final aqui um caminho que a gente vai falar sobre São Paulo, sobre essa carta que São Paulo envia para o povo, dando três orientações de como lidar com a ansiedade. E no final, a gente já está próximo do final, também comentar com vocês um pouquinho do que um terapeuta brasileiro desenvolveu como esse passo a passo também para lidar com os momentos de crise de ansiedade, né? Que é aquele momento em que a ansiedade está disparada, certo? Na pergunta da Ruth, em relação à angústia e ansiedade, eu acho assim, é tão difícil, eu acho que a gente se perderia, seria aquilo que Baha'u'lláh, né? O profeta Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, quando ele fala que a filosofia se perde nas palavras, né? Quando ele fala que a filosofia deixa de ter o propósito de iluminar para se tornar um jogo de palavras. Então, se a gente brincar aqui de querer descobrir exatamente o que pesa mais, se é a ansiedade ou se é a angústia, quem vem primeiro ou vem depois, eu acho, Ruth, que talvez seja até desnecessário que a gente faça isso. Eu acho que o importante, e a minha sugestão humilde é que a gente olhe para essas 2 palavras como primas, como sinônimas, né? Uma tem um pouco da outra e a outra tem um pouco da uma, né? A própria origem da ansiedade, eu falei para você do grego, vem de angústia, né? O sufixo anxios, né, também fez parte da criação da palavra ansiedade. Então, o que é interessante pensar, e isso é um conceito muito importante, de novo, das virtudes, é a gente pensar que algumas coisas que a gente carrega, elas são importantes para nós. O próprio medo, que é algo que a gente toda hora quer fugir, é importantíssimo para a gente sobreviver. Se não existisse o medo no ser humano, vocês já imaginaram a tragédia que seria a vida? Vocês já imaginaram a tragédia que seria você viver sem a possibilidade de sentir medo? Será que a gente ainda estaria vivo aqui, nesse momento, conversando? Ou a gente já teria se colocado numa situação de risco tão grave que teria morrido, né? Então, o medo serve para nos proteger. O medo serve para nos orientar. Porém, se ele está numa medida errada, se ele está descalibrado, se ele está fantasioso, ele vai ser um empecilho para você, ele vai ser uma barreira, ao invés de ser uma virtude, ele vai se tornar um vício. Ao invés de ser algo bom, ele vai se tornar algo ruim. A angústia e a ansiedade é a mesma coisa. A angústia existencial é uma coisa que também nos movimenta. A angústia do ser humano de não saber para onde vai depois da morte é algo que nos orienta a atentar para esse assunto. A angústia do ser humano de não saber se o filho que está na barriga de uma mãe vai nascer saudável é algo que nos orienta para cuidar daquele feto, para cuidar daquela mulher grávida da maneira correta. Se a gente tivesse a certeza de que tudo ia dar certo, você já pensou? Como é que a gente ia cuidar das grávidas? A gente já não cuida muito bem, você imagina sem a angústia. Sem a angústia de saber se eu vou ter comida amanhã, você já imaginou como é que a gente seria, talvez, desleixado em relação às coisas, em relação aos nossos compromissos, às nossas tarefas, ao nosso trabalho? Então, a angústia é importantíssima. A angústia existencial, a angústia que nos acompanha desde o nosso nascimento, ela é importante, mas dentro da medida correta. A ansiedade é importante, mas dentro da medida correta. E as duas se relacionam diretamente. São emoções irmãs, são emoções sinônimas, né? Então, a questão é tratar tudo isso da maneira que não me incomode a ponto de parar minha vida. A angústia deve ser tratada de uma maneira em que eu possa sentir ela na medida correta. A ansiedade deve ser tratada de uma maneira em que eu possa sentir ela da maneira correta, na medida correta. Certo? Então, veja, São Paulo, quando ele escreve essa carta para o povo filipenses,
ele também fala assim, não se sintam, e há outros, né, Mateus também no Evangelho fala, não se sintam angustiados, né, ou não tenham ansiedade sobre o que vão comer amanhã, porque os pássaros vão para o campo sem saber o que vai acontecer, e são felizes, e são leves, e vocês que são seres humanos são muito mais potentes do que um pássaro, e não deveriam ficar aprisionados nesse medo do que vai acontecer. Então a gente tem que ter o medo para poder prover os nossos alimentos, a nossa vida, mas não um medo que nos impeça, não um medo que impeça a gente de viver bem. E São Paulo, na carta, fala assim, não se sintam ansiosos por nada. E todas as vezes que tiverem ansiosos, façam 3 coisas. Aí ele fala no texto. A primeira, colocar a confiança em Deus e colocar os seus pedidos em súplica e ações de graças. Então, para a gente externar para Deus, externar para o universo, aquelas nossas preocupações. Então, isso é uma grande chave que São Paulo dá já há 2000 anos, para que a gente possa nomear quais são os nossos medos, qual é a nossa ansiedade. Então, escrever num papelzinho, dar nome a isso, quer dizer, o que está me deixando ansioso? Eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou eu acho que o meu emprego eu vou perder, eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou passar naquela prova da escola, eu estou ansioso porque eu acho que o meu companheiro vai me abandonar, a minha mulher vai me abandonar. Dá nome a isso, porque muitas vezes, ao dar nome, ao fazer uma súplica para Deus ou para o universo sobre aquilo, você percebe que o que você estava criando de medo é fantasioso, é maior do que a realidade. Então, fazendo através da súplica, e também, obviamente, para quem acredita em Deus, fazendo a súplica, você vai ter uma resposta. Então, a gente pode confiar na ajuda de um Todo-Poderoso, de um Deus onisciente, que vai nos ajudar a sair daquela encruzilhada, sair daquele momento, sair daquela dificuldade que a gente está passando. Então, São Paulo fala da súplica e, juntamente com a súplica, ele fala das ações de graças. Então, é o mesmo conceito que Abdu'l-Bahá fala da fé ativa, da fé prática, da abundância de ações e escassez de palavras. Então, é uma súplica, ao mesmo tempo em que você divide com o universo coisas boas, ao mesmo tempo que você pede para Deus te tirar daquilo, mas também você olha ao redor para ver se você não está fazendo nada errado. Foi aquele comentário do início da fala aqui, sobre a importância de você saber o que é que está causando aquela ansiedade em você. Primeira coisa, então, São Paulo fala da súplica e das ações de graças. A segunda, ele fala sobre colocar os pensamentos em coisas que são boas. Então ele fala, tudo que for de valor, tudo que for belo, tudo que for digno de lembrança, coloca os pensamentos nisso. Então ele dá uma orientação muito importante sobre o otimismo, sobre a capacidade que a gente tem de escolher, como o Luiz falou, escolher para onde a gente vai mirar essa energia, para onde a gente vai gastar, com o que a gente vai gastar essa potência que a ansiedade e a angústia nos causam. Como é que eu vou lidar com isso? E a terceira coisa que São Paulo fala, além das súplicas e ações de graças, além de colocar o pensamento nas coisas positivas, que são dignas de valor, ele fala para olhar para ele. Ele fala, olhem o meu exemplo, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou fazendo, e estou mantendo-me firme, estou seguindo na minha missão. Olhar para o exemplo, pensamentos positivos e súplica. Olha só, 3 passos maravilhosos para a gente enfrentar essa questão da ansiedade, né? E sobre o exemplo, a importância da gente se cercar de pessoas que têm luz. Muitas vezes a ansiedade na nossa vida se instala porque a gente está cercado de condições e de pessoas que estão nos aprisionando. Relacionamentos opressivos, um trabalho que te corrompe ao ponto de você nem saber mais quem você é, pensamentos de pessoas que só falam coisas negativas, que só te dizem fofoca, que só te trazem notícias ruins, o que você assiste, o que você ouve, o noticiário que você está acompanhando, o livro que você está lendo, as suas conversas de bar, as suas conversas de trabalho. A gente está olhando para exemplos ruins. E às vezes a gente, na educação, não consegue se afastar disso. Então São Paulo fala, olhem para mim, não se sintam ansiosos, olhem para o meu exemplo. Então percebam a importância de a gente conseguir olhar para exemplos bons, para sair da ansiedade, ao mesmo tempo que percebam como também é importante para a gente ser exemplo
para que outros possam nos olhar, para que a gente possa, quem já passou por isso, possa compartilhar com os outros, quem sabe como é que funciona isso, possa levar essa luz, levar o caminho de cura, levar ferramentas para os outros para poderem passar, mostrar para os outros que nós somos exemplo de ter passado por situações de ansiedade, de ter passado por crises de pânico, de ter saído disso. Ser exemplo para os outros ao mesmo tempo que a gente busca ao redor pessoas que superaram isso, ao invés de a gente ficar preso a exemplos ruins. Então, esses 3 passos que São Paulo dá nessa carta, que já tem mais de 2000 anos, são perfeitos e vão completamente ao encontro de tudo que a psicologia fala. Elas são exatamente o que a psicologia, a literatura médica fala sobre a ansiedade. São 3 passos importantíssimos para você fazer. No texto dessa carta, ele fala assim, Filipenses, né? Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em tudo. Orações e súplicas e com ações de graças, apresenta seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Será que lembra um pouco o que Abdu'l-Bahá fala também? Siga-me, olhe para mim, seja como eu. Então vejam a importância do que a gente está comendo, do que a gente está vendo, do que a gente está olhando. É lógico que a ansiedade ela vai ser muito maior se você estiver se alimentando de coisas ruins, de pessoas ruins, de falas ruins, de livros ruins, de música ruim, né? Então, o próprio São Paulo já nos orienta mais de 2000 anos atrás para olhar para as coisas importantes. Faz sentido para vocês essas orientações? Será que ele estava correto? E para encerrar, quero dividir com vocês essa brincadeira, entre aspas, que a gente fez aqui quando eu pedi para vocês respirarem e olharem ao redor, porque isso é uma ferramenta muito interessante usada na psicologia, que um psicoterapeuta brasileiro desenvolveu, que é um acróstico. Vocês sabem o que é acróstico, né? Acróstico é quando você pega uma palavra e aí com cada letra dessa palavra você puxa uma outra palavra, ou um outro valor. No colégio era muito normal a gente fazer isso, né? Escrever um nome de uma pessoa e para cada letra a gente escreveu uma coisa que a gente gostava naquela pessoa. Isso se chama acróstico. Então ele criou um acróstico que se chama acalme-se. Acalme-se. Se vocês tiverem papel e caneta aí, eu até sugiro que vocês anotem isso. Mas isso também é muito facilmente achado na internet, em qualquer pesquisa que vocês façam, porque é largamente utilizado. Acalme-se. Então, para cada letra dessa palavra, acalme-se, o terapeuta desenvolveu um desses passos, né? E vocês vão se lembrar que foi exatamente o que a gente fez como experiência aqui na brincadeira que eu propus para vocês. O acalme-se começa com A. E nesse A tem a ver muito com o que o Luiz falou. Nas crises de pânico, uma das coisas fundamentais é você aceitar. Aceitar que você está com aquela emoção. Aceitar que existe alguma coisa errada e que em algum momento ela vai passar. Aceitar, não brigar contra isso. Não achar que isso vai ser para sempre. Não ficar desesperado. Como se fosse um sangramento que você tem no meio da floresta. Você está vendo aquele sangramento, você tem que aceitar que está sangrando. E buscar uma maneira de estancar aquele sangue, de tapar o curativo, de interromper para que aquilo não se torne uma hemorragia. Então você aceita, antes de mais nada. Você não briga com o corte, se você tiver um corte sangrando. Na emoção da crise de ansiedade é a mesma coisa. Aceitar que você está passando por aquilo. Começou a palpitação, começou a faltar ar, começou um pensamento muito horroroso de morte para você, primeiro passo, aceita. Tem alguma coisa acontecendo. A próxima letra é a letra C.
E na letra C, a sugestão do terapeuta é contemplação, contemplar, dar-se conta, olhar ao seu redor e perceber que aquilo tudo que está acontecendo com o teu corpo pode ser apenas uma fantasia da sua cabeça. Então, olha ao seu redor, lembre-se que você está seguro, que você está sentado numa cadeira, que você tem uma mesa na sua frente, que você tem água para tomar se você precisar, que você olha ao redor, você tem 10 pessoas que podem te ajudar caso você apague, caso aconteça alguma coisa com você. Você tem um telefone com bateria funcionando na tua mão. Olhe para essas coisas. Contemple ao seu redor. Lembre-se que ali tem alguma ferramenta, alguma coisa que você pode usar, algum objeto que você ganhou que é importante para você, um livro, um anel, um presente. Se dê conta, contemple que existe um mundo ao seu redor de coisas sólidas que estão te protegendo. Aceite e contemple. E aí a gente cai na letra A. A letra A é a letra da ação. É a letra da atividade. É a letra em que pede para você, é a letra que pede para você fazer algo. A pior coisa que você pode fazer numa crise de pânico, e a pior coisa que você pode sugerir para alguém numa crise de pânico, é tirar ela da onde ela está e querer tocar ela embaixo de um cobertor e cobrir ela e trancar ela num quarto, para ela esperar que passe. A pior coisa que você pode fazer se você tiver um ataque de pânico é você querer sair da onde você está para correr para algum outro lugar que você acha que vai ser mais seguro lá. Se você está no seu trabalho, numa sala, você tem que se manter ali. No máximo, se deslocar para uma sala mais quieta, perto dali. Mas você não tem que pegar o carro e sair para um outro lugar. Então você tem que agir de uma maneira que você não se entregue. Você tem que tomar uma atitude. A-C-A. Aceitar, contemplar, atitude. A gente chega na letra L. Acal, letra L. Na letra L é o momento de você liberar o ar. A crise de pânico faz com que você hiperventile. Fisicamente, o que acontece com a pessoa que está passando pela crise de pânico é que o coração dispara o batimento, como se fosse uma situação horrorosa de perigo, como se tivesse um leão com a boca aberta para te comer. Então, a sensação que você tem é encher os pulmões de oxigênio e o seu coração acelera em 5 vezes, como se você precisasse sair correndo de um perigo. Então, você já está com o ar, com o pulmão tomado de ar. É nesse momento que você tem que liberar. Então, o L desse acróstico é liberar. Liberar o ar. O mais importante na crise de pânico não é puxar. Às vezes a gente fala para a pessoa, puxa o ar. A pessoa está se sentindo ofegante, você fala, puxa o ar. Não precisa, o pulmão já está desse tamanho. Ela está sentindo um aperto pela angústia, ela está sentindo um aperto porque está tudo desequilibrado. Mas não está faltando o ar. Ela não está sufocando por falta de oxigênio. Ela está sufocando por desequilíbrio e por desespero. Então, a primeira coisa, liberar. Enche a barriga com oxigênio. Se puder fazer a apneia, ótimo. Segura a barriga cheia. Fica 3 segundos, 4 segundos com a barriga cheia. Depois solta pela boca lentamente. E se puder, a hora que você estiver completamente vazio, segura e fica sem ar durante 4 segundos. Completamente sem ar, fazendo a apneia durante 4 segundos. E você vai fazer esse exercício durante 10, 15 vezes e vai perceber o quanto que você vai se acalmar e o quanto que isso vai ser importante para regular o seu batimento cardíaco, a sua pressão arterial, a capacidade do seu pulmão, o seu raciocínio para poder perceber tudo o que está acontecendo. Beleza? Quem pode me dizer qual é a próxima letra? Só para saber se vocês estão acompanhando. M. M, muito bem. A letra M é manter. Mantenha. Então, todos esses passos desde o começo, aceitar que você está numa crise de pânico, contemplar o que tem ao seu redor, perceber o quanto que você está seguro, e que muitas coisas podem ser fantasia da sua cabeça. Atividade, a sua atitude. Tome uma atitude, não saia dali, enfrente o negócio. Não vá querer fugir para ir para tua casa de novo, porque depois essa ansiedade vai voltar. Então, enfrenta. Você sabe que é uma crise que vai passar. Pode durar 20 minutos, pode durar 1 hora. Mas ela vai passar. Libere o ar. L, libere o ar. E o M é de manter. Mantenha esse passo a passo. Mantenha-se fazendo isso, com calma, que vai passar. Aí a gente chega no E. Acalme. O E significa exame. Significa examinar-se.
Significa olhar para dentro de você enquanto está acontecendo isso e aproveita esse momento. É um momento riquíssimo. É nesse momento que você vai olhar para dentro e falar, caramba, por que está acontecendo isso? Eu conheço uma pessoa que relatou para mim no Filosofias da Areia que uma determinada crise de pânico recente chegou até ela sem que nada estivesse errado. A vida estava indo super bem, estava tudo funcionando, mas como ela já teve crise de pânico antes, essa que apareceu, ele não conseguia identificar. Era uma impressão do corpo repetindo alguma coisa que já tinha acontecido. Então você imagina a importância de, nesse momento, você examinar para entender por que isso está acontecendo. E o exame dele, nessa crise, levou ele a entender que era apenas uma inércia, era apenas o corpo dele repetindo alguma coisa baseado em experiências anteriores de angústia e de ansiedade. Não tinha nada muito errado acontecendo na vida. Então isso fez ele se tranquilizar e falou, não, tudo bem. É um repeteco, né? Como se eu tivesse enxaqueca de vez em quando, sabe? É como se eu tivesse pressão alta e ela subisse do nada, sem ter muita explicação. É como se eu tivesse algum tipo de tosse, sei lá, algum sintoma que se repete meio que sem ter tido uma causa muito clara. Se você sabe que isso pode se repetir, é mais tranquilo de você lidar com isso. Então, o exame que ele fez naquele momento foi libertador para ele. Ele examinou a crise dentro daquele momento e conseguiu perceber que era isso. E outras pessoas podem examinar e identificar naquele momento qual é exatamente a causa. Pode ser a gota d'água de você falar, puxa, o que está me causando isso, essa ansiedade, é que o meu trabalho está demais. O que está me causando é que eu estou dentro de uma relação afetiva que me oprime ou que eu não estou feliz. E eu preciso resolver como fazer isso. O que causou essa ansiedade é que eu fui na churrascaria de novo e comi novamente 6 quilos de carne. E eu sabia que eu não deveria ter feito mais isso. E você identifica que aquilo ali é o causador. Então, o exame, nesse momento, é importantíssimo. Não queira fechar os olhos e fugir. É o momento de olhar, entender como é que é a cara desse bicho que está te atacando, entendeu? A gente chega no S, que eu duvido que vocês descubram o que é. Sair. Sentimento? Saiu. O quê? Sentimento? Não. Sair. Serenidade. Não. Sabedoria. Não. Tudo isso é importante, mas no acróstico tem uma coisa que a gente fez na nossa brincadeira, no nosso exercício, que começa com S. Sorrir. Faça força para sorrir fisicamente. E se você não está feliz naquele momento, e é difícil estar feliz naquele momento da crise de pânico, o fato de sorrir externamente vai movimentar os teus músculos a ponto de mandar para você as substâncias todas que vão acalmar. Sorria, pense em coisa positiva, perceba que você está enfrentando aquele momento com vigor e com importância. Então, o sorriso vai funcionar de fora para dentro naquele momento. E ao mesmo tempo que você sorri, você internamente nos seus pensamentos também sorria pela vitória que você está tendo de superar aquilo, sorria pelo fato de você, pela primeira vez, talvez não ter fugido, falar, puxa vida, eu estou aqui fazendo esse passo a passo e estou conseguindo melhorar, olha que legal, faz 15 minutos que eu estou aqui achando que eu vou morrer, mas eu não saí daqui, eu não gritei, eu não tive um surto, que bacana, sorria, comemore. Vocês sabem que até para AVC, há orientações médicas também de que para você saber se uma pessoa está tendo um AVC ou não, você pede para ela sorrir. Porque o AVC é algo que também impede a sua capacidade de fazer esse movimento do sorriso. A pessoa que está tendo um AVC isquêmico, ela não consegue fazer isso aqui, ó. Ela não consegue movimentar. É quase como a epilepsia, tem um pouco a ver também, ela influencia na movimentação do sorriso. Então, uma das coisas importantes para você pedir para alguém fazer quando você supõe que aquela pessoa está tendo um AVC, é você pedir para ela fazer esse movimento, o movimento do sorriso. Então, você, se estiver passando por uma crise de ansiedade, faça, e se estiver ajudando alguém, faça. Conta uma piada, olha, mostra uma foto, pede para a pessoa, pelo amor de Deus, fazer esse movimento do sorriso. E tudo isso vai ajudar. E a gente chega, para terminar tanto a minha participação com vocês hoje, como também para terminar a questão do acróstico, a gente chega de novo na letra E, acalme-se. E depois do S do sorriso, a gente chega no E do esperar. Esperar preparado.
Então, aprenda com todo esse processo, e esse E te dá a tranquilidade de esperar tanto essa crise passar, essa pela qual você está naquele momento dentro, como também faz você ter a tranquilidade de esperar preparado para caso apareçam outras. É quase como alguém que infelizmente teve um diagnóstico de algum tipo de doença que vai acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. É como o Marquinho aqui que fez o primeiro exame de vista na escolinha, e eu lembro da professora olhando para mim assim, e ela falava para eu enxergar as letras lá daquele teste de visão que tem as letras, e acho que a segunda daquela grandona, ela já mostrou a segunda daquela grandona e eu já não enxergava. Eu lembro da professora olhando para minha cara, tipo assim, meu Deus, ele não consegue enxergar nada. E a partir dali eu descobri que eu precisava de óculos. E nunca mais vou brigar com isso. Fizer uma receita e pronto, é um óculos que eu tenho que usar para fazer leitura, para dirigir, etc. Então, não brigue com isso. Espere preparado, porque a partir do momento que você sabe que a crise de pânico pode te pegar, se ela já te pegou uma vez, pode ser que ela pegue outras vezes, espere preparado. Saiba que se isso aconteceu, esse passo a passo serve para te deixar cada vez mais forte para enfrentar e tirar de letra, para que isso não seja maior que você. Porque a ansiedade não pode ser maior que você. Ninguém pode ter algum tipo de desvio, de desequilíbrio nos sentimentos que se torne maior do que a vida que Deus deu para você brilhar, para você ser luz, para você levar para as pessoas coisas boas, para você ser feliz, para você criar, para você usar o seu ofício, o seu trabalho como uma fonte de sustento para você, para a tua família e para a melhoria da humanidade. Não é possível que uma única emoção chamada ansiedade, ou que algum tipo de doença chamada depressão, ou que uma emoção chamada angústia que existe na humanidade sempre, desde sempre, vá derrubar você. Então a gente é muito maior do que todas essas coisas, e espero que isso sirva que a minha experiência também sirva de lição para isso, para mostrar que é possível superar depressão, pânico, ansiedade, e ser cada vez mais feliz. Agradeço vocês de estarem aqui. Obrigado. Valeu, muito bom. Já Luiz, se você quiser e tiver tempo, quiser abrir para comentários e perguntas, eu não sei até que hora vocês podem ir, estou à disposição, tá? Sim, já está aberto. Muito bom, viu, Marcos? Muito bem didático, bem simples para a gente entender e viver a tua explanação, tá? Eu acho que eu me identifiquei bastante com algumas situações, principalmente do sorrir, né? Muitas situações que a gente não domina, às vezes você para e dá risada de si mesmo, da bobagem que aconteceu, em vez de brigar, em vez de, sei lá, lutar com aquilo. E acho que isso me salvou muitas vezes. É isso. Mais alguém? Que nem a hora que você falou para a gente encher o abdômen de ar, não coisa, mas A barriga. a cintura da calça incomoda, né? Então, vamos ver qual a solução, é soltar o botão. Simples assim, né? Simples, né? E pensar no que a gente tem, não no que a gente não tem, né? É, exato. Essa conversa aí fez eu me lembrar do meu pai, que ele dizia uma coisa: pode acontecer de um urubu pousar na tua cabeça, mas não deixa ele fazer ninho. Existe um poema, né, que fala isso, né, que fala, pode ser que a tristeza bata na tua porta, mas você não precisa abrir a porta e convidar para entrar, né? Não. Ou se deixar entrar, que manda embora logo, né? Você sabe, essa história de mandar embora logo é um exemplo muito usado para falar sobre a ansiedade, né? Essa técnica de usar essa questão de você saber como lidar com isso,
muitos exemplos, as pessoas usam uma analogia com essa questão da visita na casa da gente. É a mesma experiência de você ter na sua casa alguém que você não gostaria que tivesse ali, sabe? Não lhe agrada. Então você fala assim, puxa vida, né? Deixa eu fazer sala aqui, mas uma hora essa pessoa vai embora, ela não veio morar, ela está fazendo uma visita. Ela vai embora daqui a pouco, né? Então você tem muitos psicólogos usam esse exemplo para dizer sobre a ansiedade, quer dizer, tenha calma, essa crise de pânico está aí, está te fazendo uma visita, ela não é bem-vinda, você não gostaria que ela estivesse aí, você tem outras coisas para fazer, e nesse momento você vai ter que ficar fazendo sala para essa crise de pânico, mas ela vai passar, ela não veio para morar, né? É uma crise, né? É um momento, entende? Põe a vassoura atrás da porta. Isso mesmo. Isso mesmo. Ou se torne tão chata que a pessoa não queira ficar. É isso. Para a crise de ansiedade também funciona. Seja tão feliz, se equilibre, resolva suas coisas de uma maneira tão bem resolvida que essa visita não vai mais não vai mais querer te visitar. Demoradora. Na sua fala, Marcos, você usou muito a palavra crise e pânico, né? Mas a gente percebe que todas essas dicas aí, né, elas servem para a gente usar nos pequenos momentos de ansiedade também, né? É óbvio, né? E eu gosto sempre de pensar, quando a gente conversa esses assuntos, né, que a gente vive entre duas gerações, né? Primeiro, a gente não escolheu a época para nascer e nem o local para a gente nascer, né? A gente nasceu aí numa determinada época, num determinado local. O que acontece? A gente assimila da geração anterior muita coisa aí do patrimônio cultural, do patrimônio social, maneira de pensar, maneiras de lidar com as situações. A gente foi aprendendo com a geração anterior, com a sociedade, com o ambiente que a gente viveu. E muitas pessoas passam a vida inteira sem repensar isso. Simplesmente repetem aquilo que todo mundo faz. Essa pessoa, no fundo, sabe que ela está sem função no meio, né? Porque ela está só repetindo. Ela pega da geração anterior e passa igualzinho para a geração seguinte, né? Então, a grande vantagem da gente poder raciocinar, da gente poder pensar, da gente trocar ideia, como a gente está fazendo agora, é que a gente pode rever a maneira de lidar com as coisas, né? Então, a gente pode receber da geração anterior de uma forma e passar para a geração seguinte de uma maneira mais nobre, mais rica. E aí, sim, a gente tem uma função no meio, né? E a gente pode, sim, rever. A gente não precisa fazer igual todo mundo faz. Uma pessoa dá uma fechada você no carro, você tem que xingar a mãe da pessoa. É como se tivesse uma fichinha no cérebro, no arquivo do cérebro, e o cérebro só serve de arquivista, né? Então, eu acho que é hora de a gente fazer a libertação dessa escravidão mental, vamos dizer assim, né? E eu acho que a melhor maneira de a gente fazer isso é acessando os ensinamentos divinos, né, revelados, que dão a fórmula, né, para a gente poder fazer essa libertação, né? E a gente, como o Bahá'u'lláh diz, né, o homem deve conhecer-se a si próprio, né? Saber quais são as coisas que conduzem à elevação, à baixeza, né? Então, quando a gente para pensar, a gente fala, puxa vida, por quê? Aliás, minha mãe costumava dizer sempre, né, não pergunte por que está acontecendo comigo, né? Pergunte para que está acontecendo comigo, né? Então, cada vez que está acontecendo uma situação com a gente que bagunça lá dentro da gente, é porque aquilo que estava fora da gente foi maior do que aquilo que estava dentro. Então, é hora da gente repensar. Fala, por quê? Aquela coisa que estava fora causou tudo isso aqui dentro de mim, que gerou tanta ansiedade, né? Então, é hora da gente parar para pensar de como a gente lidar com isso. Por isso que eu acho a grande chave aí nessa conversa é a questão da gente olhar para a ansiedade como uma energia, né? E a gente decidir o que vai fazer com ela.